Olá, amigos e amigas da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pela TV Legislativa, né? O canal da comunidade, através do 19 da BTV e o canal 14 da NET. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL a vereadora Helenice Glorinha Machado Luqueta, do PSDB. Tudo bem, vereadora? Prazer tê-la conosco. Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente com você no Fala Vereador. Ô, vereadora, até para explicar para a nossa comunidade, né, a vereadora Helenice Glorinha Machado Luqueta, ela já foi vereadora, ela estava até então atuando como secretária municipal de educação, está licenciada, saiu da secretaria, e o vereador Marco Antônio Van Rossky acabou fazendo um pedido de licença aqui no parlamento por 30 dias por motivos particulares. E ela, como suplente de vereador, está reassumindo a cadeira de vereadora. Quando a senhora recebeu o convite para reassumir a Câmara de Vereadores, deu um frio na barriga, vereadora? Confesso que não, porque já tinha passado por uma gestão aqui na Câmara, sim. Então foi um convite assim que me agradou, mesmo porque eu venho de uma experiência agora na gestão do município. Então, dá para fazer uma boa análise dos dois lados. Certo. Para quem não conhece a vereadora Helenice Luqueta, ou não conhece um pouco da sua história, ela tem uma história bastante interessante, muito bonita. A vereadora Helenice Luqueta, ela é natural de Luiz Alves, ela nasceu em Luiz Alves e a sua infância foi na roça, não é isso, vereadora? É isso mesmo. Eu nasci em Luiz Alves, me orgulho do local onde nasci, da minha família. Meu pai tinha um pequeno comércio e minha mãe agricultora. Então, nós, uma família de 7 filhos, minha mãe, para ajudar nas despesas da casa, ela levava as crianças, os filhos, com ela para a roça. Plantávamos fumo, vassoura, e desde pequena a gente acompanhava nas tarefas lá no campo. E eu acho muito importante, mesmo porque não era uma exploração infantil. Era, na verdade, o que ocorria com todas as famílias do interior naquela época, e eu acredito que isso ajudou muito na questão da disciplina, cumprimento de horários, comprometimento. Eu agradeço a Deus por ter passado por essa experiência. Certo. E os pais moram lá até hoje? Como é que é? Meu pai e a minha mãe já são falecidos. Mesmo sendo do interior, meu pai veio de uma família, minha avó era italiana, meu avô português, minha avó era uma incentivadora de leitura, meu pai contava que ela lia contos para eles à noite, e ele, mesmo com todas as dificuldades do interior, ele conseguiu ser contador, e era uma pessoa que incentivava os filhos a estudarem. Então, mesmo morando lá, meu pai sempre lutou muito para que os filhos estudassem, lessem bem, aperfeiçoassem na leitura. Ele nos ajudava muito, a minha mãe nos serviços domésticos, 7 filhos, e ele muito presente na hora das tarefas, na hora das leituras, fazendo apagar, corrigindo, reclamando quando a letra não estava adequada. Então, eu acredito que isso ajudou a nós todos. Nós somos várias professoras na família, tenho um irmão formado em administração, enfim, isso ajudou muito para que a gente pudesse levar a nossa vida da melhor maneira possível. Certo. E na roça ali, a cultura era do quê? A agricultura era do quê? Lá na época era fumo e vassoura. E era um serviço árduo, porque começava de madrugada e ia até altas horas da noite. Tinha no meio do serviço a ida à escola, que eram 5 quilômetros para ir e 5 para voltar de bicicleta, mas isso tudo foi para o crescimento nosso, tenho certeza absoluta disso. Certo, e daí você teve que vir a Blumenau, porque teve que buscar mais estudos, né? Veio para estudar, né? Como o meu pai sempre trabalhou muito, porque ele dizia que era importante dar o estudo e também terras para os filhos, ele fazia todo o possível para que a gente pudesse continuar. Então, eu vim a Blumenau para fazer o ensino médio e depois, então, a faculdade, especialização e assim por diante. E outras minhas irmãs também
seguirem o mesmo caminho. Certo. O vereador Helenice, e daí a senhora veio para Blumenau, trabalhou na Secretaria de Educação, já teve uma experiência como secretária de Educação, né? Eu comecei a trabalhar em Luiz Alves à noite, ensino médio, trabalhando física. Depois, a partir de 81, então, eu já comecei a trabalhar pela Prefeitura Municipal de Blumenau, em uma escola chamada Alves Ramos, na Tatutiba 3, só alemães, eu italiana, não entendia nada, mas deu tudo certo, né? Um povo que me acolheu muito, até hoje me respeita, e eu os respeito também. Trabalhei em várias escolas municipais, fui efetiva, trabalhei 10 anos na rede municipal, trabalhei mais de 30 na rede estadual, fui diretora de escola, da Escola Emílio Baunger, uma grande escola da região, que atende até hoje, desde a pré-escola até o 3º ano do ensino médio. Depois fui convidada para ser integradora de educação especial na Secretaria Regional. Então, eu atendia todas as questões das crianças e pessoas com deficiência, na época de 11 municípios, todas as APAES, tudo. Por isso, essa minha admiração pelo serviço às crianças com deficiência. Foi um grande aprendizado da minha carreira profissional, porque ali eu pude observar como, apesar de todas as deficiências, todo ser humano é capaz. E partindo desse princípio que nós temos que lutar por todas as pessoas, né? Independente da questão que ele se encontra. Depois de ser integradora de educação especial, eu recebi o convite para ser gerente regional de educação e fiquei, então, na gerência, eu acredito que por 2 anos. Depois da gerência regional, então, e paralelamente eu também trabalhei na Uniaselv como tutora do curso à distância de biologia. Lá também foi um grande aprendizado. Eu também trabalhei em pós-graduação. E depois da gerência regional de educação, eu já tinha sido candidata. Quando fui diretora de escola, fiquei primeira suplente, já na primeira vez, com 1.901 votos. E me convidaram para ser candidata novamente. Certo. E aí eu consegui ser eleita. Fiz mais de 3.000 votos na época. E tive, então, um mandato na Câmara Municipal. Foi um grande aprendizado. O primeiro mandato não é fácil, até você ter todo o entendimento do funcionamento. Às vezes você acha que pode chegar na Câmara, e resolver todos colocar os um projeto isso. de lei e vai acontecer. E não é assim. Sim. Muitas coisas são inconstitucionais e aí é um grande desafio de você ter coragem de assumir postura, independente do que vão falar da sua postura. Porque muitas vezes um projeto inconstitucional, perante os olhos de quem está acompanhando, parece que é má vontade do vereador. Mas não, se ele está certo de que aquilo não está amparado pela Constituição, não vai votar, né? E outras questões que a gente, aqui, enquanto vereador, tenta fazer com que o executivo, por exemplo, execute a nossa ideia. E às vezes não é possível. Certo. Então, isso tudo me deu Eu sou muito feliz por ter passado por todas essas situações, porque eu acabei crescendo como ser humano, né? Sem dúvida. Como profissional. Sem dúvida. Mas a passagem, pela primeira vez que a senhora passou por aqui, muitos projetos a senhora acabou apresentando, inclusive tem um projeto aí que trata sobre o mutirão na legislação das ruas de mutirão aqui da nossa cidade, não é, vereador? Na verdade, já desde 97 existe a lei que dispõe sobre a pavimentação de vias através do mutirão. Só que eu percebi, quando entrei aqui, que o que acontecia? As pessoas, através de um legislador, muitas vezes, elas se organizavam, faziam reuniões, organizavam, abriam contas, começavam aquela poupança, né? Que é uma parceria. Só que existiam muitas ruas organizadas e pagas e o poder público nem sabia. Na verdade, como faziam isso com muitas pessoas e muitas ruas, acabavam não levando todas essas propostas para a Secretaria de Obras, para o Executivo, na verdade. Certo. E aí diziam para mim,
O prefeito, nós já pagamos tudo e o prefeito não fez. A prefeitura não está fazendo as Não ruas. está fazendo. Então, eu entendi que era preciso colocar um pouco de ordem nessa questão. E aí, então, sugeri uma alteração de lei, ela ocorreu, e que, inclusive, multa a empreiteira que se prestar esse papel. Multa no valor de 5% do valor da obra em favor dos lindeiros, né, para essa questão. E, a partir daí, fiquei muito feliz porque o prefeito Napoleão, também em 2013, através do decreto, ele começou a fazer uma certa hierarquia, né? Aquelas pagas, ordem e tudo. E agora há uma transparência já, né, nessa questão das leis. Inclusive, tem uma rua, são duas que eu ajudei a organizar lá na Itupava Central, mas uma delas, Arnoldo Vandenbillard, vai agora, em breve, receber a assinatura da ordem de serviço. E é só para as pessoas entenderem como demora. Sim. Né? Eu era vereadora, nós estivemos lá com a comunidade, eu levei a Secretaria de Obras, porque eu entendia, por isso que eu pedi alteração da lei, que quem executava tinha que ser o primeiro a estar lá com os moradores, mesmo o vereador levando, mas era a Secretaria de Obras que tinha que conversar, que colocar. E assim foi feito. Nós organizamos com a Secretaria de Obras e agora, olha quanto tempo faz, agora eles vão ter a rua pavimentada. Vereadora, outro projeto importante também que a senhora apresentou aqui, porque nós temos direitos e deveres. No Estatuto da Criança e do Adolescente também nós temos os nossos direitos e os nossos deveres. E a senhora acabou aprovando aí uma lei para divulgação, em especial do ECA, não é mesmo? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque as pessoas... é uma grande lei, só que ela foi mal compreendida. As pessoas incutiram que a criança só tinha direitos, que a criança não pode fazer mais nada, mas não os deveres. E, inclusive, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela vem fazendo sempre essas promoções durante todos os anos para colocar mais à frente essa questão de conscientização. Porque leis que conscientizam, elas não têm muita visibilidade para o público, mas elas são importantes. Toda conscientização ela é importante, né? Eu acredito que no futuro aparecerão resultados. Certo. Eu quero falar também com a vereadora sobre as suas propostas agora, nessa oportunidade que a senhora está tendo de ficar aí como parlamentar por mais 30 dias, né? As novas propostas, os novos projetos de lei que a senhora deverá apresentar aqui na Câmara de Vereadores no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando hoje com a vereadora Helenice Glorinha Machado Luqueta. É um minuto só e a gente já volta. Pois é, nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater assuntos e apresentar o trabalho dos vereadores que estão aqui na Câmara de Blumenau. E para você que não acompanhou o primeiro bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL a vereadora Helenice Glorinha Machado Luqueta, do PSDB. A vereadora Helenice que... ela está no lugar do vereador Marco Antônio, que está licenciado por motivos particulares por 30 dias. No bloco passado, no final do bloco passado, eu falava sobre as possibilidades aí de projetos que a senhora deverá apresentar a partir de agora, já que a senhora já tem experiência no parlamento, mas eu não posso deixar de registrar que até então a senhora passou pela experiência de ser secretária municipal de educação. O que a senhora conseguiu, o que a senhora não conseguiu fazer durante essa experiência, vereadora? Foi uma grande experiência. Eu fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade, porque, como falei anteriormente, fui funcionária por 10 anos. É uma grande secretaria. Como eu falei no dia que eu tomei posse agora, como suplente, é um grande orçamento, um dos maiores orçamentos, dos maiores problemas, mas de grandes alegrias também. Nós temos mais de 33 mil alunos na rede municipal de ensino, 4.100 funcionários aproximadamente,
e uma demanda muito grande. É uma cidade que cresce muito rapidamente e, por exemplo, a educação infantil, nós não damos conta de toda a demanda. Mas muitas ações que, inclusive, eu solicitava quando estava na Câmara, nós conseguimos viabilizar durante a minha gestão na Secretaria Municipal de Educação. Só em quadras cobertas, foram 8 em 3 anos e 3 meses. 3 com recursos próprios e vinculados e 5 com recursos próprios do município. Mais o ginásio de esportes, que está sendo executado, não terminou ainda, na Escola Lauro Miller. Muitas escolas reformadas e, na questão que atinge diretamente o profissional, ocorreram avanços. Certo. Não dentro daquilo, talvez, que todo o grupo gostaria, e eu também gostaria, mas ocorreram grandes avanços, assim, na questão, principalmente, da educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, as paradas pedagógicas, a creche fecha para os professores terem essa parada pedagógica, importantíssimo, eles não tinham esse direito. No final do ano, a creche fecha um mês para os professores terem férias e a criança. Talvez o pai e a mãe pensem, mas é difícil? É difícil. Mas nós também estamos pensando no direito da criança, de ter esse tempo com a família. Muito importante. E os pais colaboraram muito conosco nesses 2 anos, quando as creches fecharam. Esse ano foi o primeiro ano que fechou um mês, para que eles tivessem, os pais colaboraram muito, isso foi muito importante para os professores. Vereadora, o grande problema que nós temos aqui em Blumenau, e em outras cidades do país não é diferente, é justamente essa falta de creches, falta de vagas nas creches. Né? A senhora, quando esteve lá, até colocou fila única, né? Mas para dar transparência, mas evoluiu em termos de quantidade de vagas? A fila única ajudou muito a evoluir até na oferta de vagas, porque são 2.500 vagas até hoje. Até consultei, porque todo dia muda, consultei hoje. A secretaria são 2.500 vagas. E se você observar, nós não construímos. Nós locamos espaços novos, nós adequamos salas. Às vezes, uma pequena reforma possibilitou chamar mais 5, 6 crianças. Contratamos professores, por isso a folha tem aumentado nos últimos anos, se vocês observarem. E cadastramos, né? Nós temos 7 creches aprovadas, empenhadas e agora liberadas. Inclusive, eu ouvi aqui na Câmara dizerem que nós perdemos os 7 milhões. Nada disso aconteceu. Eu já esclareci o vereador, não sei de onde surgiu essa ideia, essa notícia. A verdade é que era uma metodologia do governo federal, que eles não conseguiram cumprir todas as creches do Brasil nessa metodologia, que era inovadora, e aí eles transferiram para o município, se ele queria ou não. E claro que a gente disse que sim. Embora, para construir essas 7 creches, o município agora vai ter que investir 3 milhões, que não eram previstos, porque a gente ia entrar com o terreno e o governo federal com a creche. Mas mesmo assim, agora foi liberada essas 7 creches, e elas já estão trabalhando a documentação para começar a licitação. Então, Blumenau terá, sim, nos próximos anos, acredito eu que iniciará agora no final do ano, agora, novas 7 creches. Porém, nascem 430 crianças em média no município. E não há nem recursos financeiros, mesmo que quisesse, há uma lei de responsabilidade fiscal, um limite, né, até de gastos com folha, que não permite avançarmos de acordo com a demanda que vem. E é muito difícil mesmo. E nós, às vezes, encontramos projetos de leis querendo comprar vaga, enfim. Nós só podemos comprar vagas em entidades filantrópicas, através de convênios. Nós já temos convênios com ONGs. Ali é uma compra de vagas. Por quê? Porque nós repassamos o que vem do Fundeb para a ONG e a ONG oferta aquela vaga. Inclusive, antes de eu sair, eu deixei um projeto pronto, já está no Compras da Prefeitura, sobre a compra de vagas em entidades filantrópicas, né? Que seriam as ONGs, numa metodologia diferente, e em algumas outras particulares que são filantrópicas, tipo Sagrada Família. Mas não temos a certeza de que
conseguiremos comprar com essas outras entidades. Parcerias, nós tentamos também, entre público e privado, mas há um impedimento legal até por conta da Constituição. Até por conta da Constituição. É difícil administrar essa questão. É difícil administrar a questão da crédito. Há possibilidade de avanço? Há. E, inclusive, há possibilidade de uma mudança na LDB, enfim, que futuramente poderemos ter outras metodologias. Mas há uma dificuldade, e uma dificuldade muito grande também, porque Blumenau, nós não trabalhamos com auxiliares nem com atendentes, nós trabalhamos só com professores, professores formados e em formação. Certo. Então, eu até apresentei uma proposta para a rede sobre a implantação de um projeto de educador social, mas uma perspectiva de trabalhar o social da criança junto com o professor. Mas a categoria não aceitou, então nós recuamos, né? Porque nós não queremos retroceder na qualidade. Certo. Né? E eles disseram que retrocederia na qualidade. A senhora vem para a Câmara de Vereadores animada. A senhora estava falando de algumas propostas, de possibilidades de fazer algum projeto de lei, né? Inclusive um projeto de lei aí voltado à área da própria educação, que trata aí da Escola Municipal de Referência, ou seja, incentivos para as escolas que se destacam, não é? Isso mesmo. Irei encaminhar na próxima semana, porque a Escola Municipal Referência é um projeto de lei para destacar as boas práticas na rede municipal de ensino. É uma valorização daquela equipe, porque eu senti, muitas vezes, a vontade de destacar, de fazer algo por aquela entidade, mas não tinha como, não tinha nada organizado. Então, nesse sentido, eu irei fazer esse encaminhamento, como também o requerimento para que o governo ele implante um programa de avaliação diagnóstico que eu já falava quando fui vereadora, e agora nós trabalhamos muito na questão intersetorial, que eu também falava. Nós tivemos várias reuniões, educação, saúde e assistência social, e agora há possibilidade de implantarmos esse programa, que eu já havia solicitado lá na época que eu fui vereadora. Já está bem adiantado, então também irei encaminhar um requerimento para que o programa, então, seja realmente implantado, né? Com a parceria dessas 3 diretorias. Certo. Ô, vereadora, o site solidário, a senhora está com uma ideia aí de colocar à disposição da sociedade um site solidário para ajudar a todos, não é mesmo? Também é um anteprojeto de lei, porque eu vou encaminhar isso ao município, ao governo municipal. Um site solidário significa o seguinte, até para reduzir custos, pensando no meio ambiente e na questão social. Como você vê, também é uma parceria, é um anteprojeto de lei que vê uma parceria entre diversas secretarias. Seria um site em que as pessoas que têm utensílios ou móveis, colchões, às vezes uma bicicleta, enfim, em casa, que não usa mais. Está trocando os móveis de casa, por exemplo? Está trocando e ainda daria para usar um bom tempo. Certo. E em muitos locais, uma família mais humilde, às vezes ela precisa desembolsar o que ela não tem para comprar um colchão parcelado e não sei quantas vezes, com juros, e de repente, na minha casa, dando um exemplo, eu teria um colchão para doar para essa família. Então, seria as pessoas que têm esses utensílios, esses móveis, eles cadastrariam num site, digamos, sempre na primeira quinzena do mês. E na segunda quinzena, então, o município iria dispor de um caminhão que buscasse na casa da pessoa e levasse para outra pessoa, para não ter que locar um espaço próprio para isso, porque também tem custos, né? Então, visando assim otimizar os recursos e também dar essa assistência às pessoas. E eu posso dizer que tem muitas pessoas precisando. A gente sabe disso, né? E seria uma maneira de o município organizar essas entregas, né? Certo. Bacana. Sem saber quem doou, não precisa uma saber. Ideia bacana, né, que será encaminhada ao executivo. Sim. E a sociedade precisa de ideias como essas. Precisa, aí, a gente precisa
porque são pequenos gestos, né, como esses, né, que você vê a criação de um site para nortear, para organizar toda essa situação, vai poder ajudar muita gente, né? Porque a gente tem que trabalhar, nós temos que trabalhar na perspectiva da economia e de uma cidade sustentável, Sim. né? O próprio município assinou um acordo de se tornar uma cidade sustentável. Certo. E nós estamos agora chegando no mês de junho, que é o mês do meio ambiente. Então eu penso que uniríamos, né? Faríamos um ato solidário onde todos ganhariam, a cidade como um todo ganharia. Tá certo. Vereadora, obrigado pela sua presença aqui no Fala Vereador, que a senhora consiga aí, realizar o seu trabalho da melhor forma possível nesses 30 dias em que a senhora ficará aqui na Câmara de Vereadores e a TV Legislativa sempre à disposição. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Fala Vereador e agradeço todas as pessoas que comigo trabalharam nesses últimos anos em que estive à frente da Secretaria de Educação, bem como todas as comunidades que sempre me atenderam muito bem e juntos nós conseguimos fazer grandes parcerias em prol das diferentes comunidades blumenauenses. Ok, sucesso, vereador. Muito obrigada. Vereadora Elenice Glorinha Machado Luqueta foi a entrevistada de hoje aqui no Fala. Fala que volta na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, até lá.